Fala galera do segundo ano, hoje a nossa aula é sobre Revolução Francesa, um evento super importante que aconteceu em 1789 e marca o início da época contemporânea. Enquanto a Revolução Industrial lançou os pilares econômicos do mundo capitalista no século XVIII lá na Inglaterra, a Revolução Francesa vai lançar os pilares políticos do mundo contemporâneo. Para a gente entender a Revolução Francesa, a gente precisa lembrar como é que estava a França no século XVIII. A sociedade francesa, ela tinha os moldes da sociedade do antigo regime. Ela era uma sociedade estamental, na qual clero e nobreza detinham os privilégios em suas mãos, enquanto o povo trabalhava e pagava os impostos. O povo, ele era dividido entre burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. A burguesia, ela tinha grande destaque econômico, liderança do comércio, da indústria, das finanças, porém, ela não tinha influência política e nem status social. Havia grandes entraves para o desenvolvimento das suas atividades econômicas, como a estrutura de propriedade e de produção feudal, os tributos feudais que ainda subsistiam e também a servidão. No século XVIII, a França passava por uma grave crise econômica. O crescimento demográfico, somado às mudanças climáticas, como a seca, acarretaram uma grave crise de produção agrícola, que resultaram numa alta de preços, na fome e na miséria. O clero e a nobreza continuaram mantendo seus privilégios, enquanto a burguesia liderava as insatisfações populares de vários grupos sociais. A população francesa era composta por 25 milhões de pessoas. Desses, uma pequena minoria fazia parte da elite. O clero e a nobreza compunham 500 mil pessoas. Já o povo era composto por 24 milhões e meio de pessoas. Desses, a esmagadora maioria era de camponeses, que eram 20 milhões de pessoas. Dessa forma, a gente pode dizer que as causas da Revolução Francesa estão intimamente ligadas a esse contexto no qual a França está inserida. A crise financeira fazia um grande contraste com os altos gastos com a corte de luxo de Luís XVI. Além disso, a França havia participado de guerras como a Guerra dos 7 Anos e a Guerra pela Independência dos Estados Unidos. Para conter esses gastos, Luís XVI impôs altos impostos, medidas fiscais e comerciais que acabavam embarreirando as atividades comerciais da burguesia. Assim, é convocada a Assembleia dos Estados Gerais após mais de 100 anos. Isso acabou acarretando na revolta do Terceiro Estado. Porém, dessa vez, em 1789, o Terceiro Estado passou a exigir uma participação de um número de deputados que fosse compatível com a sua representação. Então, o Primeiro Estado passou a ter 291 deputados, o Segundo Estado passou a ter 270 deputados e o Terceiro Estado passou a ter 578 deputados. A partir daí, o Terceiro Estado também passou a exigir que o voto fosse individual, por cabeça. Luís XVI não concorda e tenta dissolver a Assembleia de Estados Gerais, mas os deputados se revoltam e exigem uma Constituição. A partir daí é estabelecida a Assembleia Nacional. Em 9 de julho é estabelecida a Assembleia Nacional Constituinte. É criada a Guarda Nacional, uma espécie de milícia burguesa para resistir à repressão e liderar a população civil. Em 14 de julho, invadem o Arsenal dos Inválidos à procura de munição. Conseguem 40 mil fuzis e 12 canhões. E vão procurar pólvora na Bastilha, que era uma grande prisão. Lá, eles libertam diversos prisioneiros. A revolta se espalha por toda a França. No campo, por exemplo, os camponeses invadem castelos, incendeiam esses castelos e matam vários nobres. Esse foi o grande medo. A Assembleia Nacional é a primeira fase da Revolução Francesa. Ela se inicia em 1789 e termina em 1792.
Nesse período, foram abolidos os privilégios feudais e foram confiscados os bens da Igreja. Também foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que é um símbolo na história dos direitos humanos. Por esse documento foi estabelecida a igualdade jurídica, o direito à propriedade privada e o direito de resistência à opressão. Além disso, também foi aprovada a Constituição Civil do Clero de 1790. Por essa Constituição, os padres passaram a ficar subordinados ao Estado francês. Dessa forma, o clero ficou dividido entre clero juramentado, ou seja, aquele que jurava fidelidade a essa Constituição, e o clero refratário. A Constituição francesa, ela foi aprovada em 1791. Por ela, a monarquia francesa passou a ser constitucional. Além disso, os poderes passaram a ser divididos entre executivo, liderado pelo rei, legislativo, composto pelos deputados eleitos por voto censitário, e o judiciário. Essa Constituição também estabelece o voto censitário, ou seja, só podia votar quem tinha renda. Nesse período foram proibidas greves e a associação de trabalhadores. Assim, ficou marcada a oposição entre os girondinos e os jacobinos. Os girondinos representavam a alta burguesia. Já os jacobinos eram ligados aos movimentos populares e ganhavam cada dia mais força nas ruas. Eles eram a favor de uma radicalização da revolução, a favor da maioria da população. Nesse momento, houve uma grande migração da nobreza para outros países absolutistas e houve um apelo da parte dela por apoio internacional. Havia um grande temor da disseminação da revolução. Houve também a tentativa da fuga da família real para a Áustria, mas o rei e toda a família real foi presa em 1791. A inflação acirrava os ânimos da população, que clamava por uma radicalização do movimento. Além disso, para piorar, forças militares absolutistas tentavam invadir a França para conter a revolução. A população foi armada e forma-se a Comuna Insurrecional de Paris, liderada por Marat, Danton e Robespierre. Esse movimento consegue conter as forças absolutistas. É então estabelecida a Convenção Nacional, a segunda fase da Revolução Francesa, iniciada em 1792 e terminada em 1795. Nessa fase, foram acirradas as oposições entre girondinos e jacobinos. Nas reuniões, os deputados girondinos sempre se sentavam à direita e os jacobinos à esquerda. É daí que nós herdamos as expressões esquerda e direita. Direita fazendo referência aos interesses da elite, da burguesia, e esquerda fazendo referência aos interesses do povo, às causas populares. Nesse período foram descobertos documentos que comprovavam as ligações entre Luís XVI e o rei da Áustria. Por isso, o clamor popular pela execução do rei foi muito grande. Foi o fim da supremacia girondina. A crise econômica foi se agravando e os jacobinos tomaram o poder, prendendo os líderes girondinos. Marat, Hébert, Danton, Saint-Just e Robespierre assumem a Convenção e é estabelecida a Convenção Montanhesa, de 1793 a 1794. Foi um período de grande radicalização. Luís XVI, o rei francês, foi executado, guilhotinado em 1793. Foi a segunda vez que algo assim acontecia a um rei absolutista. A primeira vez tinha sido com Carlos I da Inglaterra em 1649, quando da Revolução Puritana. As potências absolutistas temiam que os ideais revolucionários se espalhassem e algo parecido acontecesse em seus territórios. Assim, formaram uma aliança militar, encabeçada por ninguém menos que a Inglaterra, que não era um país absolutista, porém temia o avanço da França, temia a ascensão da burguesia na França e temia que a França se tornasse uma potencial concorrente nos negócios europeus. A radicalização acontece a partir do assassinato de Marat. Robespierre assume a administração da França.
e ordena várias execuções. Entre 35 a 45 mil pessoas foram mortas, executadas, muitas vezes apenas por denúncias. 15% desses executados pertenciam realmente ao clero e à nobreza. Foram marcantes, nesse período da Convenção Montanhesa, a lei do preço máximo, a venda de bens da Igreja Católica e da nobreza que tinha emigrado, a abolição da escravidão nas colônias francesas, o fim de todos os privilégios, o estabelecimento do ensino público e gratuito e o fim da supremacia católica. Diante de tantas execuções, os jacobinos acabam se dividindo entre os radicais, liderados por Hébert, e os indulgentes, liderados por Danton. Robespierre manda matar os dois líderes e acaba perdendo o apoio popular. Isso acaba tornando a situação propícia para os girondinos tomarem o poder novamente e derrubarem os jacobinos. Robespierre e Saint-Just são guilhotinados. Essa foi a reação termidoriana. Com a chegada dos girondinos ao poder, foi retomado o projeto político burguês. Assim, foi aprovada uma nova Constituição, a Constituição do ano 3, e foi restabelecido o voto censitário, e foi estabelecido também o diretório, uma nova fase, a terceira fase da Revolução Francesa, que foi iniciada em 1795 e acabou em 1799. Foi essa a fase liderada pelos girondinos. O diretório foi marcado pela oposição aos girondinos por parte dos jacobinos e por parte dos realistas, aqueles que almejavam a volta dos Bourbons ao poder na França. O diretório também foi marcado por levantes populares, por ameaça estrangeira, por golpes realistas em 1795 e em 1797 e por uma revolta, a Conspiração dos Iguais, em 1796. Foi liderada por Graco Babeuf. Essa revolta queria a igualdade efetiva entre todos os seres humanos, só que foi esmagada pelos poderes do diretório. Formava-se uma aliança militar contra a França mais uma vez. Foi a segunda coligação. Nesse período, um militar jovem teve grande destaque. Esse foi Napoleão Bonaparte. Os girondinos, então, se preparam para dar um golpe, já que eles queriam consolidar todas as conquistas burguesas que haviam sido feitas ao longo desses anos de revolução. Assim, acontece o golpe do 18 Brumário, com Napoleão Bonaparte à frente, e é estabelecido o consulado. Começa, então, o período napoleônico.